Olá, graça e paz. Vocês não me conhecem, nem pode, pois sou um aplicativo apresentando a vocês a mensagem do pedacinho do maná dos céus. Essa mensagem é gravada pelo presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presbítero está trazendo as parábolas de Jesus. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa inventada com o objetivo de comunicar uma mensagem ou uma lição. Jesus usava as parábolas para proclamar o reino de Deus. Isso significa que Jesus, através de suas parábolas, estava ensinando algo inédito que estava sendo revelado em seu ministério. O presbítero Gregório quer usar as parábolas de Jesus para trazer as verdades do reino de Deus, esclarecendo que parábolas não são fábulas. Parábolas de Jesus é manancial de vida. Fábulas são simplesmente fábulas. Provavelmente o presbítero irá trazer alguma fábula simplesmente para comparar o que é fábulas. Fique agora com a mensagem das parábolas de Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero hoje iniciar a mensagem falando sobre as parábolas de Jesus. Quero vos dizer que parábolas de Jesus são manancial de vida. Fábulas são simplesmente fábulas. O que é então uma fábula? Eu vou antes falar um pouco sobre fábulas, para depois eu começar a falar sobre parábolas. Não estarei entrando ainda na parábolas, estarei fazendo somente uma introdução. Estarei vos apresentando também o que é parábolas. Fábulas, irmãos, são mensagens que muitas vezes gravamos para simplesmente chamar a atenção para uma verdade também, mas que muitas vezes não podemos comprovar sua origem. Então estarei falando um pouquinho sobre fábula. Estarei usando o tema amor. O que é amor? Conta-se uma fábula que numa sala de aula havia várias crianças. Quando uma delas perguntou: professora, o que é amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta, que era uma pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do intervalo, pediu que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: eu trouxe esta borboleta, veja o colorido de suas asas, vou colocar na minha coleção. A terceira criança completou: eu trouxe este filhote de passarinho. Ele estava caído do ninho onde estava, junto com os outros seus irmãos. Não é uma gracinha? Assim as crianças foram se manifestando. Terminando a exposição, a professora notou que uma criança tinha ficado quieta. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora dirigiu-se a ela e perguntou: meu bem, por que você nada trouxe? A criança timidamente respondeu: desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume.
Pensei em arrancá-la, mas preferi deixar que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído nas folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-la ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela foi a única que percebeu que só no coração podemos trazer o amor. Muito bem, amados. Isto é uma fábula. Fábulas contado com o intento de despertar algo de sentimento dentro do coração das pessoas. Portanto, fábulas não são parábolas. Jesus usava as parábolas para proclamar o reino de Deus. Isso significa que através das suas parábolas, Jesus anuncia algo inédito, que estava sendo revelado em seu próprio ministério. Ao interpretar as parábolas de Jesus, infelizmente, amados, muitas pessoas adotam interpretações fantasiosas que fazem com que o significado principal de cada parábola seja perdida. Por esse motivo, eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes do pedacinho do Maná dos Céus, falando um pouco sobre parábolas de Jesus. Jesus usava as parábolas para proclamar o reino, ou seja, para anunciar algo inédito, que estava sendo revelado ao seu próprio ministério. Na verdade, os próprios discípulos fizeram esta pergunta ao Senhor. Perguntaram para o Senhor Jesus. E ele respondeu: por que a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhe é dado? Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpra a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com o seu ouvido, endurecendo, fechando seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículo 11 a 16. Muito bem, amados. Isso significa que as parábolas fazem aumentar a compreensão acerca do reino de Deus para aqueles que têm um relacionamento genuíno com Cristo.
mas ao mesmo tempo, para os que não têm um compromisso com Cristo, para aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, as parábolas acabam por aumentar a sua confusão e ignorância. Por isso devemos apenas não só pensar nas parábolas, mas meditar nela. Devemos pensar nas parábolas como uma porta que se abre para uns, mas que também se fecha para outro. Logo, as parábolas revelam como algo de bom para nós, mas também oculta algo de bom para aqueles que estão endurecidos. Então, abra seu ouvido para as parábolas de Jesus. Abra seu ouvido para que vocês possam compreender a mensagem de Jesus. As parábolas foram escritas para que nós pudéssemos compreender, para aqueles que aceitam a Cristo. As parábolas são uma narrativa, apesar de serem narrativa fictícia, as parábolas são geralmente ilustrações que baseiam episódio real, amados. Episódio que nos traz e nos aproxima do Todo-Poderoso. Quero apresentar a vocês o que são as parábolas. As parábolas têm inúmeras dentro da própria palavra de Deus, são imensos. Em Mateus 13, verso 24, até o versículo 35, traz-nos a parábola do joio e do trigo. Em Mateus 13, capítulo 5, fala sobre coisas novas e velhas. Mateus 9, 15, fala sobre o casamento e o luto. O tesouro escondido, que está em Mateus 13, verso 44. Há pérolas de grande valor, que está em Mateus 13, 47. A rede, que está em Mateus 13, também do 47 a 50. O credor incompassivo, em Mateus 18, verso 23 a 35. Os trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20, verso 16. As bodas dos filhos de Israel, Mateus 22, verso 1 a 14. O pai de família e o ladrão, Mateus 24, 42 a 44. As 12 virgens, aliás, as 10 virgens, não sei aonde que eu coloquei mais duas. As 10 virgens, Mateus 25, verso 1 a 13. Os talentos, Mateus 25, 14 a 30. A separação das ovelhas dos bodes, Mateus 25, 31 a 46. A semente germinada secretamente, Marcos 4, verso 26 a 29. Os servos vigilantes, Marcos 13, verso 33 a 37. Os dois devedores, Lucas 7, 41 a 43. O bom samaritano, Lucas 10, verso 24 a 37. O amigo importuno, Lucas 11, verso 5 até o versículo 8. O rico insensato, Lucas 12, verso 16 a 21. A figueira estéril, Lucas 13, verso 6
Lucas 13, versículo 6 a versículo 9. Os primeiros lugares, Lucas 14, verso 8 a 11. A grande ceia, Lucas 14, versículo 15 a versículo 24. O construtor da torre e o rei guerreiro, Lucas 14, verso 28 a 33. A dracma perdida, Lucas 15, versículo 8 a 10. O filho pródigo, Lucas 15, versículo 11 a 33. O administrador infiel, Lucas 16, versículo 1 a 9. O rico e Lázaro, Lucas 16, verso 19 a 31. Os servos inúteis, Lucas 17, versículo 7 a 13. O juiz iníquo, Lucas 18, verso 1 a 8. O fariseu e o publicano, Lucas 18, verso 9 até o versículo 14. As 10 minas, Lucas 19, verso 11 a 27. Os 2 fundamentos, Mateus. Essa é uma mensagem que tem chamado a atenção de alguns intérpretes. Alguns dizem que Mateus 7, 24 a 29 e Lucas 6, 47 a 49 são 2 parábolas diferentes com o mesmo sentido. Então, alguns intérpretes da Bíblia usam essas 2 passagens que se encontra falando sobre os 2 fundamentos como parábolas diferentes, ou seja, não são as mesmas parábolas. Então acrescenta-se, portanto, números de parábolas. O filho que pede ao pai, Mateus 7, verso 9 a 11 e Lucas 11, verso 11 e 13. Então, também esses são interpretação de outros estudiosos. Quando trazem livros diferentes, eles dizem que são parábolas, que acrescenta-se mais uma parábola. Eu, presbítero Gregório, sou pregador, irmãos. Eu interpreto as parábolas como sendo as próprias parábolas. Então, quando eu trouxer a mensagem, eu estarei usando os versículos sendo uma só parábola. A ovelha perdida também está em Lucas, capítulo 15, verso 4 e 7, e em Mateus 18, verso 12 a 14. Os meninos na praça, Mateus 11, verso 16 a 19, e Lucas 7, 31 e 35. A árvore e seu fruto, Mateus capítulo 7, verso 16 a 20, Lucas 6, 43 a 46. O servo bom e o servo mau, Mateus 24, 45 a 51, e Lucas capítulo 12, versículo 41 a 48. O sal insípido, Mateus 5, verso 13, Marcos 9, verso 50, Lucas, capítulo 14, verso 33 a 35. A candeia debaixo do alqueire, Mateus 5, verso 14 e 16, Marcos 4, verso 21, Lucas 8, verso 16. O remendo de pano novo e o vinho novo em odre velho. Mateus
capítulo 9, verso 16 e 17, Marcos 2, verso 21 a 22, Lucas 5, verso 33 a 38. O semeador, Mateus 13, verso 3 a 9 e também 18 a 23, Marcos capítulo 4, verso 2 e 9, 13 a 20, Lucas 8, versículo 5 a 8 e 11 a 15. O grão de mostarda, Mateus 13, verso 31 e 32, Marcos capítulo 4, verso 30 e 32, Lucas 13, verso 18 a 19, os lavradores mau, Mateus capítulo 21, 33 a 46, Marcos 1, versículo 12, Lucas 20, versículo 9 e 16. A lição da figueira, Mateus 24, 32, Marcos 13, 28, Lucas 21 e 28. Portanto, irmãos, a lista das parábolas que eu estarei trazendo para vocês são essas. Eu estarei comentando 45 parábolas. Todos os dias estarei trazendo uma parábola. Eu não sei em qual delas estarei iniciando, porque eu vou deixar o Espírito Santo tocar em mim para ministrar conforme a vontade do Espírito Santo. Provavelmente também estarei trazendo algumas fábulas. Eu já vos expliquei hoje o que é uma fábula. Pastor Joanibe Palharini, ele tem trazido mensagens edificantes usando fábulas. E eu, presbítero Gregório, quero trazer a vocês a palavra revelada. Então, quando eu estiver usando uma fábula, estarei dizendo para vocês, esta aqui é uma fábula. É uma mensagem fictícia, que não tem comprovação, não tem base bíblica, não tem um respaldo bíblico. Mas quando estiver falando sobre parábolas, eu estarei dizendo a vocês, esta é uma parábola de Jesus, para que todos nós possamos nos alimentar da palavra de Deus e crescer espiritualmente. Hoje eu fiz simplesmente uma introdução, irmãos. Amanhã eu já entro nas parábolas de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, eis aqui, Senhor, apresentando aos teus servos o que é uma parábola. Quero começar, Senhor, me aprofundar nas parábolas de Jesus, trazendo mensagem inédita, diretamente do trono da graça, para os corações do ouvinte da Tua palavra, Pai, para que possamos crescer espiritualmente, nos edificar, nos revestir, para que assim, ó Deus, possamos compreender os mistérios ocultos. Porque o próprio Senhor Jesus disse que as parábolas são portas que se abrem para aqueles que são fiéis, mas também são portas que se fecham para aqueles que não valorizam o reino dos céus. E nós queremos adentrar nessas portas abertas para tomarmos posse da nossa vitória. Abençoa, Senhor, cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus, para que eles tomem posse, Senhor, da graça e da misericórdia. Esse é o meu pedido de hoje, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados diletos irmãos, eu estarei gravando todas as noites as parábolas de Jesus.
Na quarta-feira, na oração do entardecer, eu estarei trazendo as mensagens final do livro de Atos do Apóstolo, que eu estarei trazendo do capítulo 24 em diante até chegar, aliás, 34 em diante até chegar ao capítulo 38. Se eu não me engano, irmãos, eu estarei analisando depois para vos falar direito. Minha última mensagem, eu não me recordo sinceramente qual capítulo eu parei. Eu estarei ouvindo minha última mensagem para vos trazer o prosseguimento. Que Deus vos abençoe, amado. Fica na paz do Senhor Jesus.